Então, assim, para trazer para o nosso público, para a nossa realidade, para o sudoeste do Paraná, que somos produtores, aguerridos, bairristas, trabalhadores, em que eu brinco que o programa 7h30 entra no ar, mas o pessoal já fez 1000 coisas desde as 5 da manhã, nós temos aqui interação, sabe, Paulo Martins? O pessoal falando, criticando bastante os nossos atuais senadores do Paraná, inclusive usando adjetivos. Tem o pessoal falando dos que querem implantar um comunismo em que nós não teremos mais o direito às nossas terras. Temos jornalistas importantíssimos da nossa cidade e região falando que a maioria dos senadores não agem em relação... Por que, né, que não agem em relação aos abusos do STF, se seria medo ou comprometimento com irregularidades. O meu ponto seria trazer isso, essa preocupação de que o nosso país esteja tomando um rumo em que nós, empresários, em que nós que tocamos a roda, né, fazendo tudo isso rodar de verdade, sejamos cerceados, né, de algumas coisas em que a gente já vê acontecendo ao redor do mundo. Sim, a gente tem que ter cuidado com isso, não é teoria de conspiração, não. Primeiro que as conspirações, elas existem, tá? Nem todas as teorias são de conspirações verdadeiras, mas conspirações existem. Uma das conspirações existentes é o Foro de São Paulo, que é uma união da esquerda latino-americana, numa soma de forças, para conquistar o continente inteiro. E não é o Paulo que está falando, isso é um dado da realidade, isso é documentado. O Lula mesmo tem falado isso, ex-presidente, ex-presidiário. Ex-condenado, né? Ex-condenado, ele é ex-tudo agora, e quer voltar a ser presidente, que é um escárnio só, por definição. E ele tem dito barbaridades. O Lula tem dito que vai controlar a mídia, por exemplo. Isso é coisa de regime comunista, anti-liberdade. Querem controlar a mídia porque o partido, o autoritário, ele tem a saída para tudo. Então, logo, ele não precisa de crítica, ele não precisa de pensamento diferente. Se você pensa diferente dele, o tonto é você. Para eles é assim. Então, tem que controlar. O cara está falando isso. Eu não estou acusando que ele vai fazer. Ele está dizendo que vai fazer. Eles falaram em fazer controle de preços, semelhante a que o Alberto Fernandes, sócio deles nessa patifaria de Foro de São Paulo, pratica na Argentina, o que levou a uma inflação de mais de 60% naquele país. Está destruindo as bases estruturantes da economia daquele país. E eles estão falando em fazer a mesma coisa aqui. Eles apoiam essa discussão de marco temporal, onde vai destruir o direito de propriedade de diversos produtores rurais no Brasil. Tem amplo apoio, eles fizeram lobby para isso. Então, a opção que o brasileiro vai fazer é se segue construindo um país livre ou se vai entregar esse país para um regime comunista mesmo. Tá? Não é caricatura dizer isso, não. Basta ler e ouvir o que o Lula vem falando. O Lula acabou de dizer, até fazendo um trocadilho há pouco. Eu não estou mais velho, eu fiquei mais maduro. Preste atenção, maduro. Ele estava ali brincando que ele está mais próximo hoje das atitudes de Nicolás Maduro, o ditador venezuelano, aquele que faz com que o seu povo morra de fome para se manter no poder. Os coitados da Venezuela migram para o Brasil para viver em Roraima, um dos piores lugares do Brasil. E para eles é melhor do que viver na Venezuela. Em Curitiba está cheio de venezuelanos, com suas famílias, coitados, tentando um trabalho, pedindo ajuda nos semáforos, sabe, fugindo desse maldito regime que o Lula aplaude, que a turma do PT aplaude, e que querem copiar o modelo para colocar aqui. Então, meu Deus do céu, isto é grave, isso não é uma brincadeira, não é uma bravata. O brasileiro, às vezes, quando ele ignora um assunto, ele tende a ridicularizar o assunto, porque isso ameniza a sua dor da ignorância. Isso é coisa... Não dá mais para brincar com isso. Eu chamo a atenção do nosso ouvinte para botar a mão na consciência. Amigo, é a tua liberdade. Você acha que a liberdade é abstrata? Então tá bom, eu estou falando é da tua propriedade. Estou falando de preço no supermercado. Eu estou falando de você ter condição de sonhar e ter suas coisas. E não ver o seu país destruído. E mais, entregue ao banditismo. O Lula tem dado declarações pró-bandidos. Bandidos. Não estou falando de politiquinho corrupto, não, que é grave, mas estou falando de bandido, gente que põe arma na cabeça das pessoas. Ele diz que não pode ser preso. Um menino que só quer roubar um celular. Esses latrocidas que a gente vê aos montes da internet, todo dia estoura um vídeo de uma violência desse tipo. Ele falou com orgulho de como ele trabalhou para libertar os sequestradores.
sequestradores do empresário Abílio Diniz, que argumentava que greve de fome não era aceitável, não poderia, aliás, tinha que acabar com a greve de fome deles e pediu o Fernando Henrique libertá-los. Depois, quando havia presos políticos em Cuba, presos políticos, hein, por opinião, pensamento, e fizeram greve de fome, ele falou que a greve de fome deles não era válida. Por quê? Porque o Lula atua pelo comunismo, claramente. Não adianta dizer o contrário. Não adianta invernizar o Lula, dizer que ele é só um cara leve, está fazendo bravo. Não, é comunista mesmo. Tá? E, por um momento, ele escondeu isso. Tanto que fez, em 2002, uma tal de Carta ao Povo Brasileiro, onde ele falava assim, votem em mim, podem votar, porque eu não vou fazer tudo aquilo que eu dizia que faria. Foi isso. A Carta ao Povo Brasileiro do PT em 2002 era um documento civilizacional. Aí eles ganharam a eleição, foram tocando, fizeram mensalão, petrolão, foram apiados do poder. Agora, para voltar, eles têm dito isso em documentos deles mesmo, sobre as reflexões em razão da perda de poder, que eles erraram em 2 pontos, não controlaram a mídia e não subverteram as Forças Armadas. Então, você acha que eles vão voltar no poder para quê? É para colocar, para derreter e controlar pessoas. Isso a gente não pode permitir e é contra isso que eu vou lutar até o fim das minhas forças. Estamos conversando aqui com Paulo Martins, do Partido Liberal, pré-candidato a senador pelo estado do Paraná, que tem o apoio declarado do presidente Jair Bolsonaro.